Prepare-se para embarcar numa viagem fascinante ao coração de uma das civilizações mais enigmáticas da antiguidade. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos mais impressionantes da Babilônia, um império que moldou a história da humanidade com sua arquitetura monumental, seus avanços científicos e sua influência cultural. De jardins suspensos que desafiaram a lógica até códigos de leis que inspiraram o mundo moderno, revelaremos 10 mistérios e curiosidades que talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a Babilônia. Se você acha que já conhece tudo sobre o passado, este vídeo vai mudar a sua percepção. Fique até o final para descobrir um segredo que ainda intriga os arqueólogos até hoje. Os Jardins Suspensos da Babilônia. Mito ou realidade? Os Jardins Suspensos da Babilônia são talvez o elemento mais lendário dessa antiga civilização. Considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, esses jardins teriam sido construídos por ordem do rei Nabucodonosor II para sua esposa, Amites da Média, que sentia saudades das montanhas verdes de sua terra natal. A imagem que se formou ao longo dos séculos é a de um paraíso botânico exuberante, com terraços escalonados repletos de árvores, flores exóticas e um engenhoso sistema de irrigação que desafiava a gravidade. Contudo, até hoje não há provas arqueológicas definitivas da existência desses jardins em solo babilônico. Alguns estudiosos acreditam que os jardins nunca existiram de fato e que se trata de uma idealização, talvez inspirada em jardins reais da Assíria, especialmente os de Nínive, que já mostraram evidências de engenharia hidráulica avançada. Outros defendem que os jardins existiram sim, mas foram destruídos e soterrados com o tempo, restando apenas descrições de historiadores como Beroso e Diodoro da Sicília. O que se sabe é que a Babilônia era um centro urbano extremamente avançado para sua época, e que Nabucodonosor II investiu pesadamente em obras monumentais. Assim, mesmo que os jardins suspensos permanecessem envoltos em mistério, eles representavam o poder imaginativo e técnico de uma civilização que buscava moldar a natureza ao seu redor de forma grandiosa. Eles também simbolizam a interseção entre mito e história. Um lembrete de que nem tudo o que é lendário é necessariamente falso. O Código de Hammurabi. A justiça gravada na pedra. Um dos maiores legados da Babilônia ao mundo é, sem dúvida, o Código de Hammurabi, um dos conjuntos de leis mais antigos e completos já encontrados. Criado por volta de 1754 a.C. Pelo rei Hammurabi, o código foi talhado em uma grande estela de diorito negro com mais de 2 metros de altura. No topo da pedra, há um relevo mostrando o rei diante do deus Shamash, divindade da justiça, como símbolo de que as leis tinham origem divina. O Código de Hammurabi contém 282 leis que regiam praticamente todos os aspectos da vida cotidiana: comércio, propriedade, casamento, herança, escravidão, punições e até práticas médicas. A famosa máxima, olho por olho, dente por dente, lei de talião, está presente no código, o que mostra uma visão de justiça baseada na reciprocidade e na retribuição proporcional. Embora muitos pensem que o código era severo, ele também trazia proteções para os mais vulneráveis, como órfãos, viúvas e pessoas de baixa renda. Ele estabelecia, por exemplo, que se um construtor construísse uma casa que ruísse e matasse o dono, o construtor deveria ser morto. Por outro lado, um médico que causasse danos graves ao paciente poderia ser punido duramente, ou recompensado, caso curasse com sucesso. O mais surpreendente é a intenção clara de institucionalizar a justiça de forma pública e transparente. O código ficava exposto em praça pública, para que todos soubessem seus direitos e deveres. Um conceito bastante avançado para sua época. Hoje, a estrela original está preservada no Museu do Louvre, em Paris, sendo um testemunho eterno da complexidade jurídica da Babilônia e da tentativa de organizar a sociedade por meio da lei. Astronomia babilônica. Quando as estrelas guiavam os reis. Muito antes de Galileu e Copérnico, os babilônios já observavam o céu com uma precisão impressionante. Eles foram pioneiros em registrar fenômenos celestes, estabelecer calendários lunares e prever eclipses com base em cálculos matemáticos. A Babilônia é considerada o berço da astronomia científica, onde sacerdotes e escribas usavam tábuas de argila para mapear movimentos dos astros e estudar seus efeitos sobre a vida na Terra. Ao contrário de uma simples observação religiosa, os babilônios tratavam a astronomia como uma ferramenta prática. Suas previsões ajudavam na agricultura, marcavam datas sagradas e orientavam decisões políticas. Um dos maiores legados dessa ciência antiga foi o ciclo Saros, usado para prever eclipses com base em padrões de repetição de aproximadamente 18 anos. As informações eram gravadas em escrita cuneiforme em tábuas de argila, muitas das quais foram descobertas em escavações em Uruk e Sippar. Essas tábuas revelam que eles já sabiam diferenciar planetas de estrelas fixas e que rastreiam com precisão corpos celestes como Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O planeta Vênus, em especial, era objeto de estudos detalhados no famoso Enuma Anu Enlil, um compêndio astronômico e astrológico que ligava eventos celestes ao destino dos reis e do império. Tal conhecimento não era apenas científico, mas também simbólico. Os babilônios acreditavam que os deuses falavam através dos céus, e os sacerdotes astrônomos interpretavam esses sinais para aconselhar os governantes. Essa combinação entre observação empírica e espiritualidade influenciou não só culturas posteriores como a grega, mas também toda a tradição astrológica que perdura até hoje. A Torre de Babel. Entre fé, arquitetura e arrogância. A Torre de Babel é um dos símbolos mais poderosos da Babilônia. Uma estrutura que transcende os limites da arqueologia e mergulha no imaginário religioso e mitológico.
Segundo a Bíblia, ela teria sido construída pelos homens para alcançar os céus, desafiando Deus, que então confundiu suas línguas e dispersou a humanidade pelo mundo. Mas por trás dessa narrativa simbólica, existe uma construção real que pode ter inspirado o mito. O Etemenanque, um gigantesco zigurate dedicado ao deus Marduk. O Etemenanque, cujo nome significa a casa da fundação do céu e da terra, teria sido uma torre escalonada com 7 andares, alcançando cerca de 91 metros de altura. Algo absolutamente monumental para a época. Localizada no coração da Babilônia, essa estrutura era não apenas um centro religioso, mas também um marco de poder e tecnologia arquitetônica. Os zigurates eram construídos em degraus, com rampas e plataformas, servindo como escadas simbólicas entre o mundo dos homens e o dos deuses. Registros arqueológicos confirmam que Alexandre o Grande, ao conquistar a Babilônia, ficou impressionado com a torre e planejou restaurá-la. Mas sua morte impediu a obra. Hoje o local está em ruínas, mas vestígios do Etemenanque continuam sendo estudados. A Torre de Babel se transformou em um arquétipo da arrogância humana e da diversidade cultural, representando tanto a ambição quanto a consequência de tentar ultrapassar limites divinos. A história também pode ser lida como uma crítica à centralização extrema de poder e conhecimento, algo que a própria Babilônia personificava. Assim, a lenda da torre continua ressoando como um alerta e uma inspiração, dependendo do ponto de vista. Os magos da Babilônia: ciência, magia e poder. Na Babilônia, ciência e magia caminhavam lado a lado. Os magos, chamados de Ashipu, exorcistas, e Baru, adivinhos, eram figuras de altíssimo prestígio, responsáveis por decifrar os desígnios dos deuses, proteger o povo de forças invisíveis e influenciar decisões políticas com base em presságios. Esses sacerdotes não eram apenas religiosos, eram também estudiosos da medicina, da astrologia e das leis naturais, o que lhes conferia um papel central na sociedade babilônica. Os Ashipu eram especialistas em rituais de purificação e cura. Eles recitavam encantamentos gravados em tábuas cuneiformes, usavam amuletos, preparavam poções com ervas medicinais e realizavam complexos ritos para afastar doenças, demônios e maus espíritos. Já os Baru, por sua vez, atuavam como oráculos. Eles examinavam o fígado de animais sacrificados, hepatoscopia, interpretavam sonhos, estudavam fenômenos celestes e até padrões de fumaça e voo de aves. Para os babilônios, tudo era um sinal: um raio caindo num campo, um eclipse lunar, o nascimento de um bebê com deformidade. Tudo poderia ser interpretado como uma mensagem divina. Por isso, os magos eram consultados em questões que iam desde casamentos e guerras até negócios comerciais. Seus registros, como os da série diagnóstica, são verdadeiros tratados de observação empírica, misturados com interpretações espirituais. A figura do mago babilônico foi tão marcante que acabou sendo absorvida por outras culturas. Na tradição judaico-cristã, os 3 reis magos que visitaram o menino Jesus são frequentemente associados aos sábios da Caldeia, região que inclui a Babilônia. Assim, o legado desses especialistas ecoa até hoje, lembrando que o conhecimento pode ser sagrado, e o sagrado, uma forma de conhecimento. A Porta de Ishtar, o portal azul da glória babilônica. Entre os monumentos mais impressionantes da Babilônia, destaca-se a Porta de Ishtar, uma verdadeira joia da arquitetura antiga. Construída por ordem do rei Nabucodonosor II, por volta de 575 a.C., essa porta monumental era a entrada principal da cidade e parte da chamada Via Processional, por onde passavam os cortejos religiosos durante os festivais sagrados. Era dedicada à deusa Ishtar, divindade do amor, da guerra e da fertilidade. A estrutura era feita de tijolos vidrados de cor azul intensa, decorada com relevos de dragões e touros em dourado, representando os deuses Marduk e Haddad. A combinação de cores vibrantes, simetria e arte detalhada causava um impacto visual poderoso, transmitindo a riqueza, o poder e a religiosidade da Babilônia a todos os que ali entravam. Mais do que uma simples entrada, a Porta de Ishtar era um símbolo de identidade e domínio cultural. O mais impressionante é que partes da porta foram redescobertas no início do século XX por arqueólogos alemães, que construíram grande parte da estrutura no Museu de Pérgamo, em Berlim, onde ela permanece até hoje. Essa reconstrução, feita com materiais originais, oferece uma das visões mais realistas do esplendor babilônico disponível atualmente fora do Oriente Médio. A Porta de Ishtar não era apenas arquitetura, era propaganda imperial em forma de arte. Era uma demonstração do orgulho cívico da Babilônia e da aliança entre poder político e divindade. Ao cruzar por esse portal, tanto súditos quanto visitantes eram lembrados de que estavam entrando em um lugar sagrado, poderoso e eterno. A Babilônia e os escravos, trabalho, dívidas e hierarquias. Apesar de ser uma das civilizações mais avançadas do mundo antigo, a Babilônia mantinha uma sociedade rigidamente estratificada, onde a escravidão era uma prática comum e legalizada. No entanto, o conceito de escravidão babilônica era diferente daquele que conhecemos do período colonial moderno. Em muitos casos, o escravo era um cidadão endividado que havia perdido sua liberdade temporariamente, ou alguém vendido pela própria família em tempos de crise. O Código de Hammurabi regulava a escravidão de forma minuciosa. Ele estabelecia direitos e deveres tanto dos senhores quanto dos escravizados. Havia escravos de guerra, adquiridos como prisioneiros de campanhas militares, mas também existiam escravos por dívida, que podiam recuperar sua liberdade após um determinado período ou por pagamento de resgate.
Em certos casos, filhos de escravos podiam nascer livres, e escravos com habilidades específicas, como artesãos ou escribas, podiam alcançar um status privilegiado. O trabalho escravo era essencial na agricultura, na construção civil e nos templos. Muitos zigurates e palácios foram erguidos com mão de obra de escravos supervisionados por oficiais do Estado. No entanto, a escravidão babilônica também apresentava aspectos jurídicos únicos. O código previa, por exemplo, punições severas para quem maltratasse um escravo, além do permitido, ou para aqueles que ajudassem escravos a fugir. A Babilônia nos mostra como as estruturas sociais da antiguidade eram complexas e multifacetadas. A escravidão, embora presente, não era absoluta e irrevogável como seria séculos depois em outros contextos históricos. Compreender esse sistema é essencial para entender o funcionamento do império, sua economia, suas relações sociais, e também os limites éticos e morais do poder naquela época. O mapa mais antigo do mundo. A Babilônia como centro do universo. Um dos artefatos mais fascinantes já encontrados na Mesopotâmia é o chamado Mapa Mundi Babilônico, uma tábua de argila datada do século VI a.C., que apresenta a visão de mundo dos babilônios e revela muito sobre como essa civilização se via em relação ao cosmos. O mapa, conhecido como Imago Mundi, mostra a Babilônia no centro de um disco, cercada por outros territórios conhecidos, rios e regiões mitológicas. Gravado em escrita cuneiforme, o mapa descreve a Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates, montanhas e ilhas ao redor, bem como regiões misteriosas chamadas de regiões distantes, ou países de ninguém, que estariam além do mundo habitado. A ideia de centralidade da Babilônia nesse esquema revela não apenas orgulho cultural, mas uma cosmovisão onde a cidade era o elo entre o mundo dos homens, dos deuses e do desconhecido. Esse mapa não era apenas geográfico, mas também simbólico. Ele expressava uma tentativa de organizar o mundo, de criar uma ordem compreensível a partir do caos. Também servia a propósitos religiosos e políticos, legitimando o papel da Babilônia como eixo da civilização e sede dos deuses, especialmente Marduk, o mais importante do panteão babilônico. É impressionante notar que, séculos antes da cartografia moderna, os babilônios já tinham essa preocupação em registrar e representar o mundo em escala simbólica. O Mapa Mundi Babilônico é hoje conservado no Museu Britânico, em Londres, e permanece como um documento raro de uma mentalidade antiga que ainda ecoa em nossas noções contemporâneas de centro e periferia, ordem e mistério. A medicina babilônica. Entre diagnóstico e exorcismo. A medicina na Babilônia era uma mistura refinada de observação clínica, prescrição de tratamentos naturais e práticas espirituais. Os babilônios acreditavam que doenças podiam ter tanto causas físicas quanto sobrenaturais, e por isso médicos e sacerdotes frequentemente trabalhavam em conjunto. Existiam dois principais tipos de profissionais, os Asu, curandeiros práticos, e os Ashipu, exorcistas religiosos. Os Asu atuavam de forma semelhante a médicos modernos. Eles faziam diagnósticos baseados em sintomas físicos, preparavam medicamentos com base em plantas, minerais e óleos, e aplicavam bandagens, massagens e até cirurgias rudimentares. Tábuas cuneiformes revelam receitas detalhadas com instruções de preparo, doses e aplicações específicas, um indício de um saber empírico acumulado e sistematizado. Já os Ashipu acreditavam que muitas doenças eram causadas por demônios, maldições ou a ira dos deuses. Para esses casos, realizavam rituais de purificação, usavam amuletos e recitavam encantamentos para expulsar a doença do corpo do paciente. Essa abordagem espiritual não substitui os tratamentos físicos, mas os complementava, criando uma medicina holística que levava em conta o corpo e a alma. Surpreendentemente, muitas das práticas babilônicas tinham algum fundamento real. O uso de alho, mirra, argila e extratos de plantas é comprovadamente eficaz em vários contextos. E mais impressionante ainda, a ideia de que o estado emocional e espiritual do paciente influencia na cura já era considerada milênios antes da medicina psicossomática moderna. A medicina babilônica nos lembra que, mesmo em uma era dominada por mitos e deuses, havia espaço para observação, registro e racionalidade científica. Suas práticas deixaram marcas profundas em outras culturas, especialmente na Grécia Antiga e no mundo islâmico, mostrando que a busca por cura é uma constante da humanidade. A queda da Babilônia. O fim de uma era lendária. Mesmo sendo uma das maiores potências da antiguidade, a Babilônia não escapou do destino comum a todos os impérios: a queda. O momento decisivo veio em 539 a.C., quando o rei persa Ciro, o Grande, conquistou a cidade praticamente sem resistência militar, marcando o fim do Império Neobabilônico. De acordo com documentos históricos, como o Cilindro de Ciro, o povo babilônico teria até acolhido os persas como libertadores, cansados da tirania de Nabônido, último rei da Babilônia. O mais intrigante é que a cidade não foi destruída imediatamente. Pelo contrário, os persas preservaram seus templos, seus deuses e até suas tradições administrativas. Porém, com o tempo, Babilônia foi sendo eclipsada por novas capitais, e sua influência diminuiu. Alexandre, o Grande, ao conquistar a região em 331 a.C., sonhava em fazer da Babilônia a capital de seu império. Mas sua morte precoce impediu essa restauração. Com o passar dos séculos, a cidade foi abandonada, coberta por areia e esquecida. Apenas fragmentos de sua glória permaneciam nas memórias mitológicas, até que as escavações do século XIX trouxeram à luz os restos de seus palácios, zigurates e muros.
Hoje, ruínas da Babilônia podem ser visitadas no atual Iraque, embora muito do seu esplendor tenha se perdido, e parte dele esteja exposto em museus ocidentais. A queda da Babilônia representa mais do que o fim de uma cidade. Simboliza o ciclo das civilizações, onde mesmo os centros mais avançados estão sujeitos ao tempo, à política e à transformação. Seu legado, no entanto, continua vivo na arquitetura, nas leis, na astronomia e até nas narrativas bíblicas. Assim, o fim da Babilônia é também o início de sua imortalidade histórica. A Babilônia foi muito mais do que uma cidade antiga. Foi um símbolo de poder, conhecimento e complexidade cultural. Seus segredos continuam ecoando por meio de seus monumentos, lendas e invenções. Desde os jardins suspensos até o primeiro mapa do mundo, a Babilônia moldou não apenas o passado, mas também a maneira como enxergamos a história da humanidade. Se você gostou desse mergulho nos segredos da Babilônia, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que amam história e curiosidades.